Fala, gente, tudo bem? Saiu a pesquisa Doação Brasil 2020, feito pelo IDES, Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social. Ela saiu em agosto, né, agora, e traz informações importantes que contam para mim e para você os hábitos do brasileiro ao doar. Quais são as características, o que ele pensa, quais são os indicadores importantes para que você que está começando um projeto ou para você que já trabalha com isso possa alavancar as doações e a sua captação de recursos. Eu vou trazer para vocês o documento, vou mostrar para vocês a tela, vou compartilhar tudo isso, depois vou trazer algumas conclusões para ver o que vocês conseguem colocar em prática aí dentro da organização de vocês. Vamos lá, a gente já volta. Vamos lá então, pessoal, essa é a pesquisa Doação Brasil 2020, esse é o documento, eu separei para vocês aqui ó, a fonte do documento, que é importante a gente dar uma olhada e deixar claro aqui também. Ali em cima vocês podem ver ides.org.br e aí depois eu salvei esse documento e aí deixei ele aqui aberto no PDF para ficar mais fácil para nós. Então, vou baixando rápido aqui, a minha intenção é trazer os pontos principais para vocês, né, e deixar essa reflexão e essa ideia da pesquisa para que vocês possam observar as atitudes, as estratégias que vocês estão realizando e ver como que isso pode melhorar. O documento fala aqui sobre a metodologia, como que eles fizeram a etapa qualitativa, etapa quantitativa, quantas pessoas foram entrevistadas, como que foi feito tudo isso. E aqui ele começa a apresentar para nós os números e como que funciona esse hábito do doador baseado nessa pesquisa. Então, aqui você vai encontrar sempre 2015 e 2020, nas cores diferentes, porque essa pesquisa foi realizada nesses dois cenários, nesses dois momentos. Então aqui você já começa com alguns exercícios de entendimento. Olha só lá, fizeram algum tipo de doação. Isso aí perguntando ainda no geral, né? 77% fizeram alguma doação. Em 2015 esse número caiu para 66%. Elas doaram bens ou materiais, 62% em 2015, 53%, ligeira queda. A gente também vai encontrar aqui embaixo doação de trabalho voluntário. Olha só, 34% caiu para 14%. Muito também nesse sentido pela pandemia, pelas organizações que ficaram fechadas, então tem uma queda significativa para isso. E uma queda ali, ligeira queda, né, de doação de dinheiro para organizações, olha só, doação de dinheiro para organizações sociais. Aqui em cima, eu até destaquei uma questão importante, né, que, olha só, o documento diz, por essas razões, é evidente que alguns passaram da posição de doadores para a posição de beneficiário da doação, sobretudo entre os níveis socioeconômicos mais baixos. A gente já viu muito dessa reflexão, onde as pessoas na classe mais baixa doavam mais em proporção do que as classes mais ricas. E quando a pandemia ela vem com força, essa questão da vulnerabilidade ataca de forma mais agressiva as pessoas da classe mais baixa e, através disso, ela passa de ser uma possível doadora para um beneficiário dessa doação. Olha como o cenário mudou, olha como as coisas são, né, em 5 anos, como isso pode mudar, essa realidade. Aqui ele fala também sobre as causas, né, que houve um deslocamento, né, as causas que eram mais bem vistas e recebiam mais doações eram saúde, era crianças e idosos para o combate à fome e à pobreza agora. Então mudou da causa da saúde, crianças e idosos, e agora todo mundo com um olhar um pouco mais forte para combate à fome e à pobreza, obviamente também pela realidade que a gente passou o ano passado e continua passando agora. Depois quero trazer algumas percepções sobre isso. Aqui embaixo vocês vão ver o gráfico, né, que está falando sobre as causas, e aqui a queda que a gente pode perceber das doações para as instituições, de 17%, né, de 37% para 17%. E um aumento significativo para aqui, ó, grupos de pessoas que se mobilizam para ajudar. Então você com certeza já viu seus amigos, seus parentes, de repente, organizando alguma ação para falar sobre isso. Olha, a gente vai ajudar um território, um grupo de pessoas, e a gente, né, vamos reunir as nossas doações, a gente vai entregar em determinado dia. Então esse número aumentou de 2% para 8%. Então é importante nesse cenário também.
De qualquer maneira, o número de doadores não mudou significativamente, né? Então, o brasileiro continua com aquela vocação para doar. E a pergunta que o próprio relatório fala, então, por que o brasileiro doou menos em 2020? No sentido, qual foi a grande mudança, o que mais aconteceu de significativo para essa queda acontecer? E a gente já está falando aqui muito sobre isso, sobre a incerteza e a vulnerabilidade econômica, né, que tiveram, de maneira indiscutível, um grande efeito naquilo que as pessoas, principalmente das classes mais pobres, estão entendendo. Não existe uma segurança maior no dia de amanhã e por isso pode trazer uma insegurança maior no sentido de fazer a doação. Esse dinheiro pode me faltar depois. Mas, de alguma maneira, isso também soa interessante, porque aqui ele fala sobre, os dados da pesquisa demonstram que em 2015 a doação de dinheiro para instituições crescia com a renda e o grau de instrução. Então, quanto mais a pessoa ganhava, quanto mais ela se graduava na sua questão escolar, né, de educação, ela doava mais. No ano 2020, essa relação linear se acentuou ainda mais. Os mais ricos doaram mais e os mais pobres doaram menos ou não puderam doar. Mas que é o mais importante aqui, pessoal, olha só, apesar de tudo, metade das pessoas das classes C2, D e E, mesmo diante dessa incerteza, da vulnerabilidade, da pobreza, doaram. Isso, eles não deixaram de doar, só não conseguiram doar dinheiro, mas a generosidade estava tudo ali. Foram doações de bens e materiais. Então, mesmo com poucos recursos, há o envolvimento dessas pessoas. Mantendo aqui, você vai encontrar aqui as palavras que são importantes: solidariedade, doação, caridade, onde os termos, né, de conexão com essa questão filantrópica, isso é importante para você até fazer pesquisas, para você entender um pouquinho mais do cenário da comunicação que você está criando dentro das tuas redes. Depois aqui, olha que importante, os índices de concordância. O que motiva e o que desmotiva um doador. Então, olha lá, para quem já é doador, então eles fizeram aqui, quais são os motivadores? A doação faz bem a quem doa, eu tenho certeza de que o fato de doar faz alguma diferença, participo de grupos de apoio aos necessitados e tudo mais. Você vê que o número é sempre alto, a galera gosta de doar. Só que a gente tem do outro lado aqui os desmotivadores. Uma vez que se faz doação, olha lá, mais de 60% diz assim, uma vez que se faz uma doação, corre-se o risco de também ser procurado por outras instituições. Então há esse temor por parte das pessoas. Em geral, olha só, 48%, as instituições que solicitam doações insistem demais. Número importante, daqui a pouco a gente vai refletir sobre isso. 35% hoje fala que eu ajudo meus amigos e parentes e creio que isso é suficiente. É uma questão de crença dessa pessoa. As causas para as quais se pode doar não são importantes para mim, isso é uma questão de quebrar essa grande objeção. Eu faço a minha parte pagando impostos, por isso não é necessário doar. 19% das pessoas falaram sobre isso. Eu já pago imposto, então para mim está tudo certo. Essas são objeções que a tua equipe precisa conseguir quebrar para chegar, né, para conectar com essas pessoas e conquistar o coração delas, né, conectar de alguma maneira e fazer com que elas vão para o lado de cá, naqueles que já são doadores. Mais algumas coisas aqui. Então, olha só, algumas pessoas falando sobre dinheiro. Eu acredito, 45%, eu acredito que é melhor dar dinheiro diretamente a quem precisa, sem intermediários. Por quê? Essas 45 pessoas, muitas delas também, 41%, não têm confiança no que vão fazer com o dinheiro. Né? O que essa pessoa vai, o que a organização vai fazer com o dinheiro que eu estou doando? Então tudo isso vai trazer um pouco mais de... traz essa desconfiança e por isso essa pessoa fala, eu prefiro doar diretamente para aquele que precisa, ou eu prefiro nem doar, eu prefiro focar em materiais, em serviços. Isso é importante nessa questão da confiança. E aí o documento tem várias informações muito importantes, e aí eu só queria destacar, nesse caso, aquilo que eu achei talvez mais interessante nesse sentido. Aqui está dizendo também que, olha, a partir de 2015, né, em relação a esses resultados de 5 anos,
A decisão de doar de uma pessoa é sempre planejada e racional. Ninguém faz, portanto, por impulso, é uma escolha ponderada e ela faz isso avaliando o cenário, avaliando a organização, discutindo e pensando, né, sobre como esse dinheiro vai ser empregado. Elas vão buscar informações, né, sobre a organização, nas redes sociais, e isso é importante para vocês entenderem aquela questão da paciência. Não adianta você querer ir com muita sede ao pote, achar que de repente a pessoa vai, na primeira tentativa, já vai fazer a doação de forma emocional. Certo? E aí, pessoal, olha só, tem muita coisa importante aqui. Aqui, ó, por último, depois a gente vai entrar nas nossas considerações. Olha aqui, falando sobre o grau de invasividade, eles deram esse nome, sobre a questão de ser pessoal e invasivo na hora de criar uma estratégia de captação de recursos. Então, como que a pessoa se sentia, o que ela achava que para ela era melhor, como que a abordagem fazia sentido para ela. E o que se conclui é que quanto mais pessoal e invasivo, menor é a preferência do doador. Por isso, a TV, rádio e redes sociais foram os mais citados como adequados, pois são mais impessoais e não invasivos comparados a uma ligação telefônica ou abordagem na rua. A questão da proximidade, no caso das redes sociais, é entendida como identificação e afinidade, não uma proximidade literal, porque não há uma invasão do espaço físico virtual, é óbvio, né? É próxima no sentido de que sou eu quem faço a curadoria da minha rede, eu escolho quem seguir, quem incluir, e por isso as pessoas admitem que isso é mais importante. Então isso é muito importante para que vocês criem estratégias que talvez sejam menos invasivas e, ao invés de afastar, conecte essas pessoas. Ok? Então eu vou, se você quiser esse documento, se você entrar lá no IDES, né, ides.org.br, você vai encontrar, e aqui você tem mais números, né, relevantes aqui, o perfil do doador. Olha só, onde o brasileiro é mais doador? O Nordeste ganha, né, ele volta, em 2015 também, volta a se mostrar a região mais solidária, o Sudeste com um ponto percentual mais baixo, então ele está junto ali, Sudeste e Nordeste. Para vocês que estão nessas localidades, olha só a questão de continuar avançando. E quem está em último lugar nas regiões é a região Centro-Oeste, com 27% dos habitantes tendo feito alguma doação, e aí nesse sentido é uma doação institucional. E a última informação que eu peguei aqui, olha só que legal, tem a idade, né, das pessoas que mais doam e também o sexo das pessoas que mais doem. Mais uma vez, as mulheres continuam doando mais, né? Então, hoje, elas estão aí um percentual de 41%, né? E os homens ali com 32%. E é isso. Eu vou deixar o documento, né, o endereço para vocês pesquisarem. Dê uma boa fuçada nisso aqui, avaliem tudo. A gente agora quero trazer para vocês algumas percepções. Muito bom, gente. Esse é o documento do IDES. Eu quero trazer algumas considerações que eu fiz que eu acho que são importantes para a sua caminhada. A primeira delas, pessoal, é que a gente precisa entender que o cenário mudou. E além do cenário estar mudando, a gente tem, sabe o que, uma característica de velocidade. A velocidade das mudanças estão aumentando. E a minha pergunta para você é o seguinte: como é que você e a sua organização, o seu projeto, se você está começando ou se você já trabalha com isso, como é que você antevê, como é que você prevê essa realidade, como é que você responde a essas mudanças? Na maioria das vezes o que vai acontecer, a gente espera, né, o cenário mudar e depois a gente vai se adaptando. Por que não pensar de uma maneira diferente? A gente observar, ler esses indicadores e começar a perceber as mudanças que estão acontecendo e antes delas serem consolidadas, a gente adaptar o nosso trabalho, adaptar as nossas estratégias. Talvez isso seja mais importante do que a criação de tantas e tantas atividades ou formas de captar, mas a maneira como você vai abordar, a maneira como você vai perceber essa mudança e como que você, como organização, não só na captação de recursos, mas em tudo que você faz, como que isso pode ser melhorado e como que você pode responder antes da mudança acontecer. A segunda questão que eu queria trazer para vocês é que a gente precisa perseverar, né, na causa que a gente trabalha. Então você vai perceber que ali houve uma mudança
né, da saúde, de crianças e idosos, para uma mudança de doação mais para a causa do combate à fome. E a gente percebe algumas organizações, alguns líderes empreendedores que resolvem ir acompanhando essa mudança, mudando a causa que ele defende, ou a causa, tentando de alguma maneira flexibilizar aquilo que ele faz para ir conforme essa onda. Então precisa perseverar naquilo que você faz. Não existe uma causa mais importante que a outra. Não existe, né, uma causa que vai, só porque hoje ela é um pouquinho mais perceptível, né, devido à pandemia, que as outras causas, elas são menos importantes. Então, se você trabalha com qualquer público, mulheres, homens, idosos, crianças, né, público LGBT, povos indígenas, povos ribeirinhos, qualquer um desses projetos, eles são importantes e a gente deve perseverar nessa causa, tá bom? Sem querer adaptar o que a gente faz para caminhar e ir atrás dos doadores a partir daquilo que eles estão respondendo. A gente precisa criar essa conexão, trazer essa conscientização para eles sobre aquilo que faz, sem abandonar aquilo que a gente acredita. O terceiro ponto, é necessário educar as pessoas. Vocês perceberam que existe um movimento de solidariedade e empatia, mas às vezes elas não sabem como doar, não confiam exatamente naquilo que, né, naquilo que as instituições estão falando, ou não sabem o caminho pelo qual podem participar dos projetos e tem muita dificuldade de consolidar algumas coisas. Então existe uma grande porcentagem que realiza a doação. Mas como é que você tem educado essas pessoas? No sentido da importância delas participarem, da questão de aonde está indo o recurso financeiro que é utilizado, que é doado e que você vai criar atividades a partir dele, né? Criar serviços, oferecer uma melhora na qualidade de vida dos seus beneficiários, tanto faz. A grande questão é da educação. As organizações não podem só reclamar de que não recebem a doação, mas precisam ser responsáveis também pelo movimento, né, de uma cultura de doação mais forte. Então, essa é a minha e essa é a sua responsabilidade como organização. Né, a gente precisa aumentar o leque de possibilidades também. Isso é importante que eu anotei aqui. Não pode se fechar apenas num modelo, mas tentar trazer um leque de possibilidades diferentes para essas pessoas doarem. Você viu na pesquisa, e pode ver melhor quando você lê totalmente, que as pessoas, uns dão mais dinheiro, outros mais bens materiais, outros trabalho voluntário, tudo isso é recurso, então você precisa ter um leque grande de distribuição, né, de possibilidades para essas pessoas na sua organização. Em quarto lugar, continuar promovendo uma comunicação que traga clareza sobre o papel das organizações, qual a responsabilidade, a importância das organizações, da sociedade civil perante a nossa sociedade. É importante que você não fale só aquilo que você faz, mas é importante que você fale da importância, do impacto que você tem causado, das mudanças estruturais, sistêmicas que vocês têm causado a partir de um trabalho de desenvolvimento lá na ponta. Muitos doadores não sabem, por isso desconfiam, ou por isso nem percebem a possibilidade, ou olham as organizações como apenas aproveitadoras desse movimento de recurso financeiro. E aí, às vezes, se afastam. Então, nós também precisamos promover e deixar claro nas nossas redes sociais, no site, em qualquer oportunidade que você tiver para poder comunicar aquilo que você faz, é importante que você deixe claro a importância, né? Sendo aqui um pouco redundante, a importância das organizações dentro do nosso mundo, na transformação e no impacto que a gente quer causar. Em quinto lugar, a importância da prestação de contas. Ali ele falava sobre a accountability, né, que é a palavra em inglês bonita para precisamos de maneira obrigatória, né, deixar claro para onde está sendo destinado os recursos que a gente está recebendo. Eu sempre falo que não importa se é R$1 ou se é $1 milhão, se você recebeu uma caixa de leite ou se você recebeu uma doação de um caminhão de cesta básica, mas você precisa exatamente deixar claro para essas pessoas, de uma forma simples, criativa, mas que a comunicação seja feita e seja eficiente, para onde esse recurso está sendo empregado. Quantas pessoas foram impactadas através dele, né? Aonde eles foram entregues, e tudo isso é importante para criar o que? A confiança nas pessoas, para que esse recurso possa talvez ser doado mais uma vez, para que a recorrência da doação aconteça. Então não é somente receber, agradecer ali na hora, mas também prestar contas depois.
Só lembrando desse dado, 41% não confiam no que vão fazer, né? No que as instituições vão fazer com o dinheiro que elas estão doando. E em sexto lugar, penúltimo, a gente precisa respeitar ou não. Lá o texto fala sobre a invasão, né? A maneira muito pessoal, agressiva que a gente cria as nossas estratégias. A gente precisa criar um equilíbrio muito legal aí sobre... A gente precisa pedir, claro que precisa, né? Se não pedir, não há doação. Mas ao mesmo tempo não pode ser invasivo, precisa respeitar. E como eu falo de respeitar os nãos, é assim, às vezes a pessoa recebe um não e ela insiste demais a ponto de perder aquela pessoa. Aquela que era uma potencial doadora, naquele momento achou e decidiu não fazer. Mas ela pode voltar, né, lá na frente, no futuro, a entender que agora eu quero participar. Então se você é muito invasivo, ela vai desistir, ela vai passar a atenção dela para outra organização. Ao invés de você ser agressivo nessa questão da invasibilidade, da invasividade, não sei qual que é a palavra certa para isso, você pode tentar entender sobre, olha, agora você não pode? Tudo bem, perfeito. Mas acompanhe a gente nas redes sociais, acompanhe o nosso site, se você quiser receber os nossos informativos, está aqui para que ela possa ir se conectando e no momento que ela achar oportuno, ela vai e faz e consolida a doação, tudo bem? Menos agressividade, mais respeito com a decisão dos doadores. E por último, use os indicadores que a gente tem por aí para você criar suas estratégias. Use os indicadores. As pesquisas estão aí, essa é uma grande pesquisa, tem muito material, muita coisa importante, a gente tem uma pincelada muito rápida, mas pega esses indicadores e antes de criar uma estratégia, dá uma analisada, vê o que está funcionando, o que as informações da pesquisa te trazem para você ajustar uma determinada situação que você já está fazendo ou para criar coisas novas, mas o importante é que você utilize dos indicadores, não vá só pela sua cabeça, por aquilo que você acha, pelo teu cenário ali. O cenário da organização e dos seus doadores é um micro cenário. A pesquisa fala sobre o Brasil, sobre todos os territórios, né? As regiões. Isso é importante para você entender como que você pode melhorar, né, as estratégias da captação de recursos para o seu projeto social. Para você que está começando, a pesquisa é melhor ainda, porque ela já te traz observações e reflexões que te ajudam desde o início a dar passos que são mais assertivos, a você evitar coisas que possivelmente não vão dar certo e traz para você uma perspectiva um pouco mais clara, né, dos passos que você precisa dar. Beleza, gente? No máximo é isso. Não adianta ficar chutando para qualquer lado, é importante que vocês possam analisar de forma fria, calculista, e tenho certeza que vocês podem ter resultados ainda melhores, tá bom? Baixem lá ids.org.br, a gente se vê no próximo vídeo.